Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos online. É isso aí, meu diretor. Muito boa tarde, galera. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Geografia. Eu me chamo Leandro Almeida e nessa aula continuaremos falando sobre geografia regional para falar da posição, das características econômicas, políticas, históricas, geográficas, enfim, de alguns lugares do mundo, sendo que o tema de hoje é Japão e tigres asiáticos. Eu lembro a todos que essa é uma aula gravada, mas o conteúdo está aqui completinho para você se preparar para a prova do Enem. E caso você tenha alguma dúvida, pode mandar lá para o meu Instagram, Leandro Almeida Gel, que alguma hora eu vou te responder. Primeiro, eu quero lembrar a todo mundo que a gente já falou sobre várias outras localidades do mundo. Já falamos sobre os Estados Unidos e a América anglo-saxônica, composta pelos Estados Unidos e pelo Canadá. Já falamos sobre a Europa e a União Europeia. Já falamos sobre a Rússia e a Comunidade dos Estados Independentes. Falaremos hoje sobre um pedacinho da Ásia, sendo que a Ásia é um continente extremamente grande. Aliás, ela pode ser subdividida em vários conjuntos. A Rússia, por si só, representa um conjunto, já que é um país com enorme extensão territorial. A gente pode falar também, por exemplo, de um outro conjunto composto pelos países da Ásia Central, como é o caso do Cazaquistão, do Uzbequistão, do Turcomenistão e outros países que fizeram parte da antiga União Soviética. Ao sul desse continente, temos a região do subcontinente indiano, composta pela Índia, pelo Paquistão, por Bangladesh, e esse é um conjunto de países do sul da Ásia que a gente vai abordar melhor em um outro momento. Assim como falaremos também num outro momento, em uma outra aula, sobre o extremo oeste da Ásia, sobre a parte mais ocidental do continente asiático, na qual a Ásia se encontra com a África e com a Europa. É a área que a gente costuma chamar de Oriente Médio e que é formada pelos países da Península Arábica, como a Arábia Saudita, o Iêmen, o Omã, pelo Irã, que está do outro lado do Golfo Pérsico, e por outros países muito importantes e famosos, como o Iraque, a Síria, o Líbano e Israel. Temos ainda a Turquia, um país que fica entre a Europa e a Ásia, e saindo do Oriente Médio e vindo para o leste, a gente chega ao Sudeste Asiático. Sudeste Asiático, que é o objeto da nossa aula de hoje. A gente vai falar sobre o Japão, que está aqui, um arquipélago super importante, porque há tempos é uma economia de grande destaque, uma potência tecnológica, além de já ter sido uma potência política ibérica muito mais poderosa do que é hoje. E nos arredores do Japão, temos a Península da Coreia e um conjunto de outras localidades cujo peso na economia global tem aumentado e muito ao longo das últimas décadas. Aliás,
Muitos desses países, como a Indonésia, as Filipinas, o Vietnã e a própria Coreia do Sul, são classificados como novos países industrializados. São países que fizeram uma industrialização tardia, da metade do século XX para frente, mas que em pouco tempo, em poucas décadas, passaram a ser destaque, não só na Ásia, mas na economia e no comércio global. Não à toa, quando a gente observa para o comércio pelo mundo, cada vez maior é o destaque da Ásia e do deslocamento de mercadorias pelo Oceano Pacífico. Inclusive, por muito tempo, falou-se do comércio atlântico focando no Atlântico Norte. E até hoje, sem dúvida, esse é um espaço onde há uma rota comercial muito importante, porque é ali que circulam fluxos entre os Estados Unidos, o Canadá, ou seja, a América Anglo-Saxônica e a Europa, que é onde temos o bloco econômico de maior destaque há décadas. Porém, eu lembro aquilo que falamos em outra aula, sobre como é que os novos blocos econômicos que têm ganhado destaque ao longo dos últimos anos são essencialmente blocos que envolvem países da Ásia ou banhados pelo Oceano Pacífico, como é o caso da Parceria Transpacífica, também chamada de TPP, e da Parceria Econômica Abrangente, ou RCEP, um novo bloco econômico capitaneado pela China e com a presença de outras várias economias desenvolvidas e emergentes, o que faz dele o bloco com o maior PIB do mundo. É isso mesmo. Em termos de importância, destaque e grau de integração, a União Europeia continua sendo imbatível, até porque é a única onde a gente tem esse grau de integração que nos mostra existir ali o uso de uma moeda única, não por todos os países, mas por muitos dos integrantes desse bloco europeu. Mas aqui, na Ásia e nos arredores do Pacífico, a Parceria Econômica Abrangente, liderada pela China, já é em PIB somado, ou seja, somadas as economias de todos os países integrantes, a aglutinação de países que tem o maior tamanho, ou seja, é o bloco econômico com o maior PIB. E isso não é algo pouco relevante. Pelo contrário. Porém, não é hora de falar da China, mas sim de falar do Japão. Um desses países que fazem parte da área de maior destaque econômico da Ásia, um desses países que fazem parte desses novos acordos que envolvem os países banhados pelo Oceano Pacífico e que tem aumentado a influência do Sudeste Asiático no mundo. Fato é que o Japão há tempo se destaca e os motivos para isso são muitos. Um deles tem a ver com a posição geográfica, uma posição geográfica estratégica. O Japão é, no ponto de vista da geografia física, muito problemático. Eu vou te falar disso em alguns instantes. Mas mesmo assim, a situação geográfica do Japão lhe confere algumas vantagens, especialmente pelo fato de estar numa área próxima à Rússia, mas também com fácil acesso à China, às Coreias e ao continente americano. Ou seja, o Japão tem a possibilidade estratégica de fazer comércio sem grandes barreiras com a Ásia e com a América. Além de poder levar, claro, caso queira, produtos e importar, caso necessite, matérias-primas do continente africano. Essa posição geográfica é marcada por grande parte do território entre o paralelo de 30 graus norte e o de 40 graus norte. Isso vai inclusive influenciar nas condições climáticas do Japão. O Japão é um país com um clima predominantemente temperado, um clima que favorece determinadas atividades agrícolas, ainda que o relevo em si e o solo não sejam muito favoráveis para esse tipo de atividade econômica. Falando nisso, vamos observar aqui essas duas imagens que representam para a gente a geologia e o relevo japoneses. O Japão é um país situado na borda de várias placas tectônicas e por isso mesmo faz parte de uma zona sismicamente muito ativa.
Você já ouviu falar, claro, inclusive numa aula minha anterior, sobre o Círculo de Fogo do Pacífico ou o Anel de Fogo do Pacífico, que é a área do mundo onde a gente tem mais de 80% dos tremores de terra, dos abalos sísmicos e do vulcanismo do mundo. O Japão está nessa área do Círculo de Fogo e é um país fortemente influenciado por essa sismicidade. Há tremores de terra o tempo inteiro e há diversos vulcões ativos pelo país. Isso faz, inclusive, com que o Japão seja um país em que não há grandes recursos naturais. Por quê? Porque boa parte do seu território possui uma estrutura geológica do tipo dobramentos modernos. E você sabe que combustíveis fósseis, como o petróleo, o carvão mineral e o gás natural, são encontrados em bacias sedimentares, uma outra estrutura geológica. Enquanto os minerais metálicos, como ferro, o cobre, o manganês, a bauxita, tão importantes para a indústria, são encontrados em escudos cristalinos. Ou seja, o Japão tem uma estrutura geológica predominantemente formada por dobramentos modernos, o que diminui a possibilidade de encontrar recursos naturais importantes como os que eu citei. E isso obriga os japoneses a importarem grande parte da matéria-prima que é utilizada na sua produção industrial e até mesmo na sua atividade agrícola, já que fertilizantes, em parte, dependem de alguns desses recursos que eu citei. Para além disso, há um outro problema. O fato de estar na borda de várias placas tectônicas e de ter uma estrutura geológica formada por dobramentos modernos acaba fazendo com que o relevo do Japão seja predominantemente íngreme, muito montanhoso, com poucas áreas de planície habitáveis. Repara que o que aparece em verde aqui são as áreas do arquipélago japonês em que existem planícies. Veja que são pouquíssimas as áreas de planície. E é isso que faz com que elas sejam tão densamente povoadas. O Japão é um país muito populoso. Tem mais de 120 milhões de pessoas, claro. Já foi mais. Porque como a gente já viu em aulas sobre população, o Japão está no final da sua transição demográfica. Então significa que a população japonesa não está crescendo mais. Pelo contrário, ela está encolhendo. E a previsão é a de que a população japonesa continue encolhendo pelas próximas décadas, além de envelhecer. É isso mesmo. São duas as questões dramáticas com as quais o Japão tem que lidar em relação à demografia. A população está envelhecendo e está encolhendo. E você sabe o que na prática isso significa para a economia. Falta de mão de obra, dificuldade de arrecadação para o governo e, consequentemente, dificuldade para pagar as aposentadorias. Não é à toa que lá a idade mínima para se aposentar já aumentou diversas vezes consecutivas. E isso não tem sido suficiente para poder resolver essa bomba demográfica que o Japão tem ali armada em seu território. Não uma bomba demográfica aos moldes do que dizia a teoria malthusiana. Ou seja, o problema japonês não é a superpopulação ou o crescimento populacional exagerado ou uma explosão demográfica. É o contrário. É a perspectiva clara de um futuro cada vez mais difícil, uma vez que no presente já existe esse rápido envelhecimento e essa falta de mão de obra. O Japão, então, tende a ter que enfrentar difíceis questões demográficas e econômicas pelos próximos anos, o que em parte ajuda a explicar o porquê de a economia japonesa estar estagnada há algum tempo. Mas calma, que isso é assunto para daqui a alguns minutos. Antes eu quero voltar a mostrar essa imagem aqui e chamar a sua atenção para o fato de que se há poucas áreas de planície e muitas áreas íngremes, é claro que a atividade agrícola será muito prejudicada. É claro
que implementar um processo de mecanização agrícola será muito difícil. E é óbvio que se eu preciso alimentar uma população de mais de 100 milhões de pessoas, ainda que ela esteja encolhendo, eu preciso de muitos alimentos. Portanto, o Japão tem uma dificuldade imposta pela sua geologia e pelo seu relevo. A princípio, quando a gente pensa na influência da geologia e do relevo, é comum que pensemos apenas sobre a questão dos tremores de terra, das atividades vulcânicas, mas não. Existem vários outros elementos que podem ser facilitados ou prejudicados pelas condições naturais. Por exemplo, no caso da produção de energia. O Japão é um país que depende muito de usinas termoelétricas e usinas nucleares. E o Japão precisa importar o urânio que usa em suas usinas nucleares, assim como precisa importar o petróleo que usa em usinas termoelétricas ou para produção de combustível para uso nos carros em circulação. Só que aí tem um detalhe importante. O Japão importa muito petróleo bruto e refina esse recurso no próprio território. O Japão tem várias refinarias de petróleo, mesmo não sendo um produtor de petróleo. Claro, é estratégico. Você compra o combustível antes de ele ser um derivado, o petróleo bruto no barril, e o refina, transformando o petróleo num combustível, seja a gasolina, o diesel ou o querosene, nas suas próprias refinarias, o que representa um excepcional custo-benefício. Sigamos então para poder falar um pouquinho sobre o clima do território japonês, mas antes só um último detalhe em relação a essa imagem. Está observando o que está acontecendo aqui? O que eu tenho é um movimento convergente, uma orogênese convergente na qual esse choque de placas tectônicas faz com que se forme aqui um dobramento moderno. Porém, lembre-se, não são apenas duas as placas nas quais o Japão se encontra. São pelo menos três grandes placas, o que faz com que efetivamente nós tenhamos uma atividade sísmica muito forte no território japonês. Eu costumo brincar que o Japão, na loteria dos recursos, nunca foi sorteado, nunca se deu bem, nunca tirou a sorte grande. Por quê? Porque o terreno é difícil, já que é composto por um arquipélago, são muitas ilhas, e aí para conectar essas ilhas, você precisa gastar muito com túnel, com ponte, é um problema logístico. Além disso, tem o óbvio problema de haver tremores de terra, maremotos e terremotos o tempo inteiro. Isso provoca custos mais altos de prevenção. O Japão precisa fazer prédios adaptados a esse tipo de situação e realmente a maioria deles é bem adaptada, por isso eles costumam sofrer pouco com tremores de terra. Às vezes não tem jeito. O tremor é tão forte e o epicentro é tão próximo a uma área muito urbanizada, muito populosa, que os impactos são grandes, que acaba ocorrendo a morte de algumas ou de muitas pessoas. Mas, comparativamente com países muito pobres, o Japão está anos-luz à frente em termos de infraestrutura. Nem se compara o impacto de um tremor de terra no Haiti e no Japão. Repito, é claro que depende de onde acontece o tremor, de onde é o epicentro, de onde é o hipocentro. Se o hipocentro for muito próximo à superfície, é um problema. Se o epicentro for numa área muito densamente povoada, isso é um problema. Mas considerando que um terremoto com condições iguais ocorre em países muito diferentes, aquele que tem maior IDH, aquele que tem melhor infraestrutura, aquele que tem maior economia, maior renda per capita, sem dúvida, tende a ser muito menos impactado, porque tem uma preparação mais adequada para esse tipo de evento. Agora, voltando atrás no que eu falei sobre a loteria dos recursos naturais, tem pelo menos uma coisa na qual o Japão se destaca positivamente, que é a presença de água fria. O Japão é cercado por correntes marítimas e essas correntes marítimas, especialmente as frias, fazem com que os arredores do território japonês tenha muitos peixes. Não é à toa
que a dieta asiática e a dieta japonesa são baseadas no consumo de peixe. Até porque para poder fazer pecuária seria muito complicado, né? Já que eu tenho um terreno muito íngreme, vai fazer o quê? Criar o boi lá na ladeira? Até dá? Dá. Mas é mais fácil for uma cabra. Para o boi não fica muito simples assim. Por isso, a pecuária não é lá uma atividade muito forte no Japão. Ainda que eles tenham uma raça de boi japonesa, o Wagyu, cuja carne é considerada a mais valiosa do mundo. Mas é uma produção muito pequena. A dieta japonesa tem a sua proteína base efetivamente oriunda das águas. O Japão é o país que mais se destaca na pesca, e há tempos é assim, junto com outros como o Chile e o Peru, que também possuem a vantagem de ter um litoral extenso e de terem águas frias, correntes marítimas frias, banhando o seu litoral. Correntes frias que normalmente correm a uma profundidade muito grande, mas que em determinados lugares chegam até a superfície em um fenômeno que é conhecido como ressurgência. E aí isso permite que o fitoplâncton chegue mais próximo à superfície e junto com ele os peixes também vêm. Aqui nessa imagem eu vejo uma outra coisa importante, as monções. O Japão é, como praticamente todos os países do Sudeste e do Sul da Ásia, afetado pelas monções. Isso significa que na época de inverno chove menos e na época do verão chove mais. A gente vai falar com mais detalhes sobre o clima de monções, tanto numa aula de clima quanto numa aula sobre o sul da Ásia, porque alguns dos países mais afetados por esse fenômeno são a Índia, o Paquistão e Bangladesh, que se situam no sul da Ásia. Porém, já fique aí sabendo que o Japão é um dos países afetados por essa dinâmica dos ventos de monções, que influenciam muito no regime de chuvas. Aqui, eu tenho a subdivisão do território japonês de acordo com o tipo climático. Repara que se destacam, por exemplo, áreas de clima temperado oceânico, em que a amplitude térmica é menor em virtude da proximidade com as águas. Repara que eu tenho áreas de clima subtropical, semelhante ao que a gente tem na região sul do Brasil, mas que há um pedacinho do território japonês que tem clima tropical. Clima tropical em virtude do fato de essa ser uma área mais próxima à linha do Equador, na verdade mais próxima ao paralelo de 30 graus, mas que, comparado ao restante do território japonês, está mais ao sul, logo um pouco mais próxima, voltemos aqui, ó, um pouquinho mais próxima à linha do Equador, e por isso tem temperaturas mais altas. Ali, aliás, é possível fazer o plantio de alguns alimentos típicos de áreas tropicais que em outras partes do território japonês acabam não vingando. Essa aqui é uma imagem de uma área de produção de arroz, que é um tipo de alimento muito comum em várias áreas agrícolas do sul e do sudeste asiático e que habitualmente é produzido naquele modelo de jardinagem, em que as pessoas vão trabalhar na terra, em que o grau de mecanização é baixo, em que a produção é voltada para o mercado interno e em que o terraceamento é uma prática muito comum para poder planificar parte do terreno, reduzir a erosão pluvial e, consequentemente, aumentar a produtividade. Aqui eu tenho a imagem que mostra o uso da terra. Repara que as áreas industriais se limitam a alguns poucos espaços que consistem, inclusive, nas áreas predominantemente planas, de planície. Por quê? Porque é ali que se estabeleceram as principais zonas urbanas. Então, como em quase qualquer outro lugar do mundo, o Japão tem essa junção entre processo de industrialização e processo de urbanização. Veja que há muitas áreas de floresta preservada e que ficam especialmente nas áreas mais altas, mais difíceis de ocupação, mais difíceis de serem ocupadas tanto para agricultura quanto para o uso urbano industrial, e que eu tenho várias áreas de produção de arroz, como essa imagem nos mostra, cultivados em campos alagados, nesse modelo que eu disse, que é o da agricultura de jardinagem.
Aqui eu tenho uma imagem que mostra como é que o Japão, em dado momento da sua história, foi uma potência imperialista. A gente habitualmente, quando fala de imperialismo, fala de Europa, fala sobre a Inglaterra, sobre a Alemanha, a França, mas o Japão foi uma potência fortíssima que dominou amplas áreas do Sudeste e do Sul da Ásia entre o começo e meados do século XX. O Japão começa o seu desenvolvimento econômico para virar a potência, como a gente conhece hoje, por volta de 1868. Até esse ano, 1868, ou seja, até a segunda metade do século XIX, a verdade é que o Japão era um país muito fechado. Um país feudal, um país agrário, em que a população era predominantemente analfabeta, e tudo isso começa a mudar com a chamada Revolução Meiji, ou com a Era Meiji. Durante esse período, que, repito, começa na segunda metade do século XIX, aqui ó, em 1868, o Japão vai implementar uma política de fortalecimento à alfabetização e ao ensino básico em geral, focando na formação de mão de obra para poder se industrializar. Então, o início da industrialização japonesa acontece em meio à segunda revolução industrial. E essa indústria começou a prosperar especialmente a partir do desenvolvimento de conglomerados familiares, as zaibatsus. Algumas famílias japonesas, como a Mitsui, receberam apoio do governo para que se transformassem em grandes grupos empresariais, conglomerados, investindo em diversos segmentos distintos para garantir uma lucratividade média. O Japão fez uma aposta numa política industrial protecionista de campeões nacionais para fortalecer algumas empresas em específico, e isso permitiu que o país pudesse se industrializar e começar a se tornar uma potência tecnológica. Agora, é claro, quando o Japão começou a se industrializar, já haviam outros países à frente dele. E isso exigiu que o Japão fizesse algo que depois a China faria, a Coreia do Sul faria. Olhar para o que os outros fazem, tentar copiar e fazer algo semelhante, porém mais barato, ainda que inferior tecnologicamente. A indústria japonesa começou assim, fazendo cópias pioradas e mais baratas de produtos que já eram feitos há tempo no mundo que até então já era industrializado. Em meio a isso, durante a Era Meiji, o governo começou a entender também que para poder desenvolver a indústria, para além de copiar o que os outros já faziam e formar mão de obra para que aos poucos o Japão pudesse ter condição de produzir a própria tecnologia, e uma tecnologia melhor que a dos outros, era importante também ter recurso natural. E aí começou uma política expansionista, baseada na ideia de que o Japão tinha um território pequeno demais, uma população grande demais, e que, portanto, precisava de mais áreas úteis, mais espaço vital para sua população e mais recursos para atender a demanda dessa população e da indústria que estava se desenvolvendo. Isso fez com que o Japão, virando aí uma potência militar, especialmente uma potência naval, começasse a avançar e a tomar áreas que pertenciam antes à União Soviética, à China, à Indonésia, às Filipinas, enfim. O Japão, de um pequeno arquipélago, virou também uma potência territorial, claro, até a Segunda Guerra Mundial. Porque, afinal de contas, com a Segunda Guerra e a derrota japonesa na Segunda Guerra Mundial, eles foram obrigados a devolver tudo aquilo que haviam tomado dos países vizinhos. O que não impediu que eles continuassem se desenvolvendo economicamente. Sabe por quê? Porque no pós-Segunda Guerra Mundial, o Japão agora obrigado a abrir mão de forças militares e do território que havia conquistado de países vizinhos, precisou se reinventar. Ao invés de usar dinheiro para se manter
como potência bélica, o Japão redirecionou essa grana para investimento em nível superior. Já havia antes feito investimento em ensino básico, em alfabetização. Agora, o foco era no ensino superior, na formação de quadros ultracapacitados para fazer o país continuar tendo condições de desenvolver tecnologia avançada. Mais do que isso, o Japão desenvolveu um modelo próprio, já que não tinha condições para usar o modelo utilizado pelos americanos. Lembra de uma coisa? Na época, o modelo produtivo dominante era o Fordismo, que produzia em massa, com grandes fábricas, gastando muita matéria-prima, muita energia. O Japão não tinha espaço para essas fábricas tão grandes, nem matéria-prima para poder desperdiçar, nem energia para poder usar à toa. O que o Japão fez então foi desenvolver um modelo próprio, adaptado para as suas condições. Um modelo com fábricas menores, sem desperdício, sem estoques, sem utilizar muita mão de obra para poder economizar com isso. Qualificando os trabalhadores para que cada indivíduo pudesse fazer múltiplas funções, ao invés de deixar uma pessoa fazendo uma única função, como era naquele modelo taylorista fordista. Surgia aí então no Japão, primeiro na Toyota e depois difundia-se em outros vários lugares do país, o modelo que ficaria conhecido como modelo flexível, um modelo pós-fordista chamado frequentemente de toyotismo. O toyotismo, portanto, ajudou o Japão a crescer de maneira milagrosa, digamos assim, no pós-Segunda Guerra Mundial. Entre os anos 50, 60, 70 e 80, a economia japonesa cresceu muito, o que permitiu a eles voltarem a ocupar uma posição de destaque na economia global. Até os anos 80, o Japão era a segunda maior economia do mundo. É bom lembrar que ali a China ainda não havia se transformado na potência que ela é hoje, enquanto o Japão se manteve nessa situação. Qual? A de potência econômica e tecnológica, com uma indústria moderna, competitiva, que começou com conglomerados familiares, as zaibatsus, e que no pós-Segunda Guerra Mundial se reestruturou em holdings e conglomerados novos chamados de keiretsus. Essa situação econômica japonesa permitiu a melhora dos indicadores socioeconômicos, IDH, escolaridade e outros vários índices de qualidade de vida são elevadíssimos no território japonês. Porém, há o desafio demográfico, que eu já citei anteriormente. A população é envelhecida e há uma tendência à diminuição demográfica. Além de o país ter o desafio de demandar muito recurso natural. Ele é um grande importador de matéria-prima e de alimentos, sendo que parte das matérias-primas é para uso na geração de energia elétrica, em usinas termonucleares e termoelétrica. O que sustenta o Japão até hoje é o fato de que ele desenvolveu uma indústria tão forte, tão tecnológica, que ele consegue exportar produtos manufaturados de altíssimo valor agregado. Mas a posição japonesa já foi melhor do que hoje, porque a verdade é que há algumas décadas a economia local está estagnada, tanto pelo problema demográfico, já que há falta de reposição da mão de obra e uma diminuição do consumo em virtude dessa redução populacional, quanto pelo fato de que surgiram concorrentes, como a China, inegavelmente, que ocupou várias frações do comércio global que antes eram ocupadas pelo Japão, mas também um conjunto de outros países asiáticos dos arredores do território japonês, que não pareciam uma ameaça até os anos 60, mas que viraram grandes potências emergentes, os chamados tigres asiáticos, que são o assunto dessa parte final da nossa aula. Mas antes de passar para isso, dá um print nessa imagem, que tem aqui uma síntese sobre características principais do Japão. E agora, eu quero te mostrar essa imagem aqui, porque nela o foco são os chamados tigres asiáticos. Os tigres asiáticos são países que até metade do século XX eram pouquíssimo relevantes,
países pequenos como a Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong, Singapura, pouco populosos e que eram predominantemente formados por população analfabeta. Esses países, no pós-Segunda Guerra Mundial, em meio à Guerra Fria, se tornaram interessantes para os Estados Unidos, que via neles o potencial de transformá-los em vitrines do capitalismo, ali nas barbas da China e da União Soviética. Portanto, eles receberam dinheiro americano do Plano Colombo para que pudessem se industrializar e se desenvolver. Além disso, a indústria japonesa, como se tecnologizou, digamos assim, no pós-Segunda Guerra Mundial, acabou transferindo para outros países as unidades de produção de mercadorias com baixo valor agregado. Como assim? No Japão, com um território pequeno, a prioridade foi manter ali as indústrias produtoras de bens de maior valor agregado. Já as mercadorias como bens de consumo não duráveis, com menor valor agregado e que exigiam mais mão de obra, começaram a ser transferidas para a Coreia do Sul, para Taiwan, para Hong Kong, para Singapura. Lugares onde o Estado, com mãos de ferro, controlou a população, impedindo que houvesse greves ou a formação de sindicatos, para garantir que a mão de obra se manteria barata, o que faria com que esses lugares se tornassem atraentes para investimentos estrangeiros. Somados, esses vários fatores fizeram com que, entre os anos 60, 70 e 80, esses 4 pequenos territórios virassem novos países industrializados. Grandes potências, potências industrializadas, cujo propósito sempre foi, desde o início dessa industrialização tardia, periférica, a produção de mercadorias para fora. Ou seja, atenção a isso que eu vou falar. Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Singapura se transformaram em países industrializados de maneira tardia. Porque foi só da metade do século XX para frente que eles fizeram essa industrialização periférica. E o foco dessa industrialização foi na transformação destes territórios em plataformas de exportação. Ou seja, eles começaram a fabricar um monte de produtos para vender para outros países. E aí, aos poucos, com o crescimento econômico, a mão de obra foi ficando mais cara, a qualificação da mão de obra subiu e eles passaram a fazer como o Japão havia feito. Concentrar em seu território só os segmentos de produção de maior valor agregado. E com isso, Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Singapura, os tigres asiáticos originais, precisaram encontrar novos territórios para transferir algumas das suas unidades de produção. Tailândia, Malásia, Indonésia, Filipinas, Vietnã foram alguns desses países que receberiam indústrias filiais dos tigres originais, que eram lugares onde a mão de obra ainda era barata, ao contrário da mão de obra da Coreia do Sul, que havia encarecido, ou do Japão, que já era muito mais cara, e que por isso passaram a crescer muito dos anos 80 para frente, dos anos 80, 90 em diante, e viraram novos tigres asiáticos. Portanto, o que eu estou te falando é o seguinte: na sequência, a tendência é que quando um país vá enriquecendo, a sua mão de obra se encareça. E aí é preciso encontrar um outro lugar com gente barata para poder explorar. E você vai aos poucos transferindo a tua indústria para outros lugares. O Japão transferiu para os tigres asiáticos originais, que transferiram para os novos tigres asiáticos. Hoje, sabe o que está acontecendo? Tem um monte de indústria indo para Bangladesh, porque lá ainda é muito barato produzir. Lugares que um dia foram muito baratos para produzir,
Já não são mais? E aí a tendência do capital é ir deslocando a sua produção em busca de redução dos custos. Temos então para concluir que essa bacia do Oceano Pacífico é repleta de novos países industrializados, países que são economias emergentes, cujo crescimento tem sido muito forte ao longo das últimas décadas. Repara, como é que as economias avançadas e tradicionais como as do G7 têm perdido relevância e como é que as economias em desenvolvimento, especialmente as da Ásia, têm crescido cada vez mais. É isso, vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço e tchau, tchau. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.